Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Teoria dos Seguros ou Teoria do Risco. Na aula de hoje daremos prosseguimento aos nossos estudos de resseguro. Começaremos então a abordar os resseguros não proporcionais, tá? Em um resseguro não proporcional, ao contrário do que vimos anteriormente, os proporcionais, o ressegurado indeniza a cedente apenas quando o valor do sinistro ultrapassa, tá? Então, o sinistro vai ultrapassar o limite de retenção ou limite técnico. A gente continua usando o termo limite técnico, a gente usou lá atrás, mas agora a gente não está mais falando em importância segurada, tá? As responsabilidades seguradas são divididas entre cedente e ressegurado com base no valor do sinistro, tá? Então agora é a diferença do que nós tínhamos lá atrás. Antes era o proporcional ou direto na cota-parte independente do valor segurado, né, da importância segurada, ou um percentual baseado nessa importância segurada. Agora não, esquece importância segurada, tá? Não é mais isso que a gente vai estar olhando, e sim para os valores dos sinistros propriamente, tá? E o que vai ser, então, nesse contexto, o prêmio de resseguro? Ele vai ser calculado com base na ocorrência de sinistros, tá? Agora sim, temos um seguro do seguro realmente. Você tem os riscos lá da seguradora e vai se calcular, dependendo desses limites técnicos, a chance de ter sinistros acima daquilo, que é aí que entra a resseguradora. Então, você vai ter essa experiência para calcular o valor do prêmio. E esse prêmio de resseguro independe do prêmio cobrado pela seguradora, ou seja, você tem um prêmio de seguro que a seguradora, né, a cedente, cobra ao segurado, e a resseguradora cobra um outro prêmio que o cálculo, apesar de seguir um procedimento parecido usando teoria do risco, vai ter outro valor que não é atrelado a esse valor que foi cobrado pela seguradora, tudo bem? Portanto, o que a seguradora irá pagar à resseguradora depende, como eu bem falei, da probabilidade de ocorrência de valores sinistros acima da capacidade de pagamento daquele sinistro. Ou seja, qual a probabilidade de um sinistro que vai chegar na seguradora ser maior que o limite técnico estabelecido. Após o prêmio de resseguro ser determinado, ele é transformado em uma porcentagem única e fixa, uma taxa, tá? De estimativas de prêmio a ser ganho no período. É bem o processo de taxa que a gente viu lá atrás na parte de tarifação para seguros, agora também em resseguro, tá? E a comissão de resseguro, normalmente, tá, que é a parte que a resseguradora devolvia à cedente para fazer frente às despesas operacionais, normalmente não existe nesse contrato. E aí, o primeiro contrato de resseguro não proporcional que nós vamos ver é o de excesso de danos ou perda, tá? E a gente vai começar vendo na primeira modalidade dele, que é por sinistro ou risco isolado, tá? Então, a gente vai ter um contrato de excesso de danos por risco ou sinistro, no qual o ressegurador vai pagar à seguradora, a nossa cedente, tudo que ele exceder ao limite técnico, ou seja, o valor de sinistro acima do limite técnico é repassado à resseguradora até um limite máximo, tá? Portanto, a responsabilidade da cedente é, então, aquilo que vai ficar com a seguradora, ou seja, o sinistro retido. Se o valor do sinistro é menor do que o limite técnico, todo o sinistro é da seguradora. Mas se o valor do sinistro ultrapassa o limite técnico, a seguradora só vai pagar o limite técnico, tá? Então a gente pode transformar essa operação aqui por partes na definição mínimo, ou seja, a função é o mínimo, o valor mínimo entre x e limite técnico, tá? Existe um limite de indenização, acima daquilo a seguradora não paga, tá? No limite de indenização a seguradora não pagaria acima daquilo. No caso do aqui, o que passa do limite técnico é a responsabilidade da resseguradora, tá? Já o sinistro, que agora a gente não vai chamar mais de cedido, tá? A gente está chamando de ressegurado, porque não foi cedido uma parte específica daquele prêmio e daquele sinistro. É um outro prêmio calculado que a gente chama de sinistro ressegurado. E ele vai ser dado como? Ele é indefinido, ou seja, a resseguradora nem vai saber os casos em que X foi menor que o limite técnico, porque a seguradora não vai informar para ela, porque não há motivo para se informar. Mas quando o sinistro está acima do limite técnico, o que passa, ou seja, a diferença, é
responsabilidade da resseguradora. Então, essa operação aqui, x menos o limite técnico positivo, quer dizer que eu pego isso só se for positivo. Então, se x menos o limite técnico é um valor positivo, digamos 1000, então, ok, o ressegurado é 1000. Mas se der um valor negativo, ou seja, o x era menor que o limite técnico, é que nós desconsideramos, ou seja, seria esse indefinido e o x ressegurado seria igual a nada. Não haveria obrigação por parte da resseguradora, tá? E aí, veja que a variável x ressegurado é uma variável truncada, tá? Que é parecido com franquia dedutiva, que nós vamos ver mais à frente em outra aula, como é o cálculo da franquia, mas a gente já vai tratar como é que funcionam essas distribuições truncadas, para quem não viu ou não lembra, para a gente poder trabalhar direitinho dentro de resseguros de excesso de dano, tá? Segura a ideia aí. Na prática, porém, tal cobertura é comumente limitada a um valor máximo fixado previamente. Limite de cobertura. O que é o limite de cobertura, o LC? Tá? É só uma ideia de como também pode existir para a resseguradora o seu próprio limite técnico, que, para não haver confusão, a gente chama de limite de cobertura também. Tá? Então, a ideia é que a resseguradora vai fazer a indenização à seguradora, mas somente até o LC. Então, a gente vai dizer que ele está cobrindo numa faixa. Essa faixa aqui entre LC e LT, ou seja, LC em excesso ao limite técnico. Portanto, a responsabilidade do ressegurador para um sinistro de valor X será, tá? E aqui é parecido com o que vimos antes, só que agora tem esse limite de cobertura. Então, por exemplo, se o limite de cobertura lá, a resseguradora diz, olha, a gente vai fazer o contrato. Até 5.000 é seu. Entre 5.000 e 10.000, eu pago a diferença. O que passa do 10.000, eu já não vou pagar a diferença. Então, existe um limite. A resseguradora também está limitando a perda dela, tá? E aí, se a gente compara ao excedente de responsabilidade, o surplus, essa modalidade de resseguro, além de ser um pouco mais simples, permite uma retenção ainda maior de prêmios, tá? Resseguro de responsabilidade civil, por exemplo, assumem esse formato. E como é que fica, então, a distribuição do sinistro retido, tá? Então, a gente, como está trabalhando com função mínimo e máximo, a gente vai ter que saber uns truquezinhos para trabalhar com a nossa acumulada, tá? A gente sabe o que? Que a função de distribuição acumulada é a probabilidade do x retido ser menor que um x, não é isso? Então, isso daqui é a probabilidade do x retido de x ser menor que esse x, né? Menor ou igual. Ora, mas eu sei que o x retido, tá? A gente agora vai, para facilitar os nossos cálculos, considerar que não existe o limite de cobertura. A resseguradora vai cobrir tudo aquilo que passar do valor do limite técnico. Então, na prática, o que a gente está olhando é isso daqui, ó. O meu x retido é o mínimo entre o valor de x ou o limite técnico, tá? Então, se for um valor entre 0 e o limite técnico, vai ser aquele valor. Se superar o limite técnico, eu só pago o limite técnico. E aí eu vou fazer um truque, que é, ao invés de trabalhar com acumulado, eu vou trabalhar com o complementar dele, que é também conhecido como a função de sobrevivência. Então, vai ser 1 menos a probabilidade do mínimo entre o x e o LT ser maior do que o x. E por que a gente faz isso? Porque, veja, quando a gente tem que o mínimo entre x e o LT são menores que um determinado valor, a gente fica perdido. Como assim? Olha pro daqui de baixo, pro máximo, tá? Pro máximo não, desculpa, pro mínimo ser maior. Se eu sei que o mínimo entre dois valores é maior que um determinado valor x, então esses dois valores são maiores que o valor. O que é que eu estou dizendo? Ora, se o mínimo de A e B, dois valores quaisquer, é maior do que 10, eu tenho certeza o quê? Que A é maior do que 10 e que B é maior do que 10. Porque o menor dos dois continua sendo maior do que 10. Então, se A for maior do que B, eu tenho A maior do que B, maior do que 10. Se B é maior do que A, é B maior do que A, que é maior do que 10. O mínimo dos dois continua sendo maior do que 10. Só que eu não posso fazer esse tipo de afirmação quando eu digo que o mínimo entre dois valores é menor que um outro valor. Porque aí, se eu digo que o mínimo de A e B
é menor ou igual a 10, um dos dois é menor do que o 10, mas o outro não necessariamente precisa ser, tá entendendo? Então a gente faz esse truque aqui de trocar pelo complementar, ou seja, eu estou escrevendo agora isso, é o que a gente chama de função sobrevivência, que é o complementar, né? O complementar da minha função acumulada. E aí, como eu sei que os dois são maiores do que o x, então eu posso reescrever isso como a probabilidade do x ser maior do que o x e o LT ser maior do que o x. Só que veja, o LT é um valor conhecido fixo, não é uma variável aleatória como um x. Então, se ela é um valor fixo, uma constante, ele é independente de qualquer variável aleatória, e então eu posso transformar essa probabilidade dos dois serem maiores do que o x em um produtório de probabilidade. Tá? E ora, o que é que eu sei? Eu estou dizendo que LT é maior do que x, mas olha, x é um valor observado da minha variável aleatória e o limite técnico é um valor fixo estabelecido a priori. Então, essa preposição aqui, essa suposição, só pode assumir dois valores, ou 1 se verdade, ou 0 se mentira. São os dois valores, ou é verdade ou é mentira. Tá? A probabilidade ou é 1 ou é 0. E isso implica em quê? Implica que a minha função acumulada vai ser dada por quem? F de x, quando x é menor do que o limite técnico, e 1, caso contrário. Por quê? Ora, volta para cá. Se for o caso em que LT é maior do que x, então aquilo ali é 1. Tá? O limite técnico é maior do que o valor x observado, ou seja, o sinistro foi menor do que o limite técnico. Então, eu vou ter que o f do x retido vai ser igual a quem? Vai ser igual a 1 menos a probabilidade do x ser maior do que o x, que é igual a 1. Isso daqui eu posso voltar para a probabilidade do x ser menor ou igual ao x, que é igual a o f de x. Quando é que isso acontece? Quando o valor de x é menor do que o limite técnico, que é exatamente o que nós temos aqui. Caso contrário, o que é que vai acontecer? Isso daqui vai ser quanto? Quando o limite técnico é menor do que o x. Tá? Isso daqui, essa parte, vai ser 0, porque o limite técnico é menor que o x, então essa probabilidade tem que ser 0. Então, qualquer coisa vezes 0, o f do x retido vai ser igual a 1 menos qualquer coisa vezes 0, que vai ser igual a 1. Tá? Então, essa é a função acumulada. Isso quer dizer o que para a gente? Para quem não lembra, esse é o gráfico de uma distribuição acumulada, tá? O valor de x vai aumentando, logo a probabilidade que está aqui do x ser menor ou igual a x, que isso é acumulada, também vai aumentando. Quanto maior o x, quando ele vai crescendo, maior vai ser essa probabilidade, até uma hora que ela chega num valor máximo de uma probabilidade que é igual a 1. Isso é a função de distribuição acumulada. Só que no nosso caso, nós temos o que a gente chama de uma distribuição mista. Por quê? Nesse exemplo aqui, nós temos que o limite técnico é igual a 5. Então, você tem que até o valor 5, essa função aqui é a função acumulada do x. Só que na hora que chega no 5, qualquer valor de sinistro, x, que seja maior do que 5, a seguradora só vai pagar 5. Não importa se foi 5, 10, 15, 20, 1 milhão. Então, de 5 para cima, qual a probabilidade da seguradora pagar 5? É de 100%. Ela só vai pagar aquele 5. Então, a probabilidade lá do x retido ser menor ou igual a 5, independente do valor de x, é igual a 1, tá? Então, isso daqui é uma probabilidade mista que a gente diz que tem uma probabilidade de massa, um ponto de massa aqui. Ele salta no 5 aqui, que era a distribuição acumulada, que é subindo conforme x sobe, e de 5 para cima, ó, ou seja, qual a probabilidade do x retido
ser igual a 5. Você vai dizer, olha, eu não posso calcular. Nesse caso, a gente pode. Eu não tenho uma distribuição que é inteiramente contínua. Ela parte contínua, a parte discreta. E a probabilidade do x retido ser igual a 5 é igual à probabilidade do x ser maior do que 5. Para qualquer valor que isso acontecer, ou seja, a sobrevivência, isso vai ser a probabilidade do x retido ser igual a 5. Eu, talvez tenha ficado um pouco confuso. Revejam algumas vezes e façam anotações para ver se fica mais claro a ideia, tá? É isso que eu acabei de falar. A distribuição de x retido é mista, tá? Ela tem função densidade igual a f de x para os valores de x que estão entre 0 e xt. Não tem problema nenhum. Aqui, ó, entre 0 e LT, tá ok, se comporta como um sinistro normal. Só que quando eu chego em x ser igual ao limite técnico, ou seja, qual o valor do sinistro retido ser igual ao meu limite técnico, tudo que é igual ao limite técnico acima, eu vou jogar aquela probabilidade naquele ponto, que eu acabei de falar para vocês. Isso é a probabilidade do x ser maior do que o limite técnico, tá? Que no nosso caso anterior, no exemplo, era 5. E x maior do que o limite técnico, qual é que vai ser a probabilidade do x retido assumir qualquer valor acima do limite técnico? Vai ser exatamente 0, tá? Que implica que a nossa média do x retido vai ser dado por essa expressão. Ora, parece complicado, mas não é. Divide isso em dois pedaços. O que é esse pedaço aqui? É a esperança da parte contínua, x f de x, no domínio de 0 ao limite técnico, que é onde ele está definido, é a esperança contínua. E essa parte daqui, eu estou pegando o valor que ele assume, vezes a probabilidade de assumir aquele valor. É a esperança da parte discreta. Calculei a esperança da parte contínua e da discreta e somei. E assim você consegue descobrir a média do sinistro retido, tá? Aí, só para ficar claro que a gente vai falar sobre o sinistro ressegurado, eu vou fazer uma pequena revisão ou apresentação para quem não conhece de distribuições truncadas, tá? O que é uma distribuição truncada? Eu simplesmente peguei uma distribuição que eu possuía anteriormente com um domínio qualquer, digamos, de 0 até mais infinito, e agora eu estou considerando o pedaço daquela distribuição só entre o domínio AB. Então, aquela distribuição que eu tinha lá completinha, de 0 até mais infinito, eu digo, não, eu não estou interessado na distribuição toda. Eu só estou interessado nesse pedaço entre A e B, certo? Que é exatamente o que a gente tem nesse tipo de resseguro. Eu desconsidero um pedaço de cima, eu desconsidero um pedaço de baixo. E o que é importante a gente fazer para poder trabalhar com essas distribuições? É evidentemente que essa área marcada aqui, tá? A área dela é menor do que 1, porque eu não estou fazendo a integral toda. Então, isso não poderia ser uma distribuição de probabilidade. Como é que eu faço para transformar essa distribuição truncada em uma distribuição de probabilidade? Se vocês repararem, tudo que a gente vai fazer agora é o quê? É dividir o que a gente tinha antes, a nossa densidade, por exemplo. Eu vou dividir quem? A densidade que eu tinha da minha distribuição original, essa daqui, g de x, pela diferença das acumuladas, f de b menos f de a. Por quê? Porque quando eu fizer essa divisão, que é exatamente o tamanho dessa área aqui, eu estou voltando para 1. Como assim? Ora, vamos dizer que a área entre A e B desce meio. Então, o grande problema agora é que quando eu estiver considerando valores ali naquela faixa, naquele intervalo, ora, se entre A e B eu só tenho meio de área, tudo aqui as probabilidades nunca iriam bater, nunca ia dar 1, sempre ia ficar pela metade. Só que se eu divido tudo, por exemplo, eu quero saber a probabilidade de estar nesse pequeno intervalo de distribuição truncada aqui. Deixa eu pintar de outra cor. Quero saber a probabilidade de estar nesse intervalo aqui dentro dessa distribuição truncada. Eu só considero valores entre A e B. Obviamente que se eu dividisse em 3 pedaços aqui e somasse, não iria dar 1, porque a área total inicial era só de meio. Mas na hora que eu pego e divido tudo que eu tenho por meio, que é essa área total, né, essa diferença aqui, eu volto à base 1. Reparem, como é que eu vou calcular a função de distribuição acumulada? Também vou ter que dividir por essa diferença de distribuições acumuladas. E a esperança? É a integral do limite, que eu tenho definido minha distribuição truncada, de A até B, do valor de x vezes a sua densidade,
só que novamente dividindo por essa diferença de acumuladas para que a área sempre respeite o axioma de probabilidade, que a probabilidade total tem que ser 1, tá? É exatamente aquele desenhozinho que eu fiz lá atrás. Deixa eu fazer maior aqui para ficar mais claro. Seja uma distribuição de um valor de sinistro qualquer, tá, positiva, que a gente está analisando, uma gama, por exemplo. E aí eu só estou considerando a seguinte faixa, tá? A e B, você pode pensar que o A é o limite técnico e o B é o limite lá de cobertura. Como eu só estou considerando essa faixa aqui, certo? Ao dividir por essa diferença, que é a probabilidade de estar entre A e B, que é exatamente essa área daqui, que é um valor menor do que 1, a distribuição truncada ela volta a obedecer os axiomas de probabilidade. Então, agora, antes eu tinha essa distribuição que vinha de 0 até mais infinito, só que eu não tenho interesse nos valores dessa distribuição entre 0 e mais infinito, só entre A e B. Então, eu faço o quê? Divido tudo que eu estou calculando lá por essa diferença. Então, agora eu tenho que essa área daqui é uma nova distribuição de probabilidade, que a gente chama de distribuição de probabilidade truncada, tá? Um exemplo de como fazer isso, mais simples. Tem uma distribuição uniforme definida de 0 a 20. A gente sabe que a densidade de uma uniforme é dada por quem? É 1 sobre B menos A. 1 sobre 20 menos 0, 1 sobre 20. Isso é a densidade. E a acumulada de uma uniforme é o x menos o A, que no caso é 0, dividido por B menos A, que também é 20. E aí, se eu faço o truncamento dessa distribuição x entre 5 e 15, eu não estou interessado nela toda antes. Era uma distribuição uniforme que vinha de 0 até 20. Tinha lá essa distribuição uniforme de 0 até 20 que tinha densidade de 1 sobre 20. Eu digo, não, eu não quero essa distribuição toda agora. Meu interesse é somente na parte dela que vai de 5 até 15. Evidentemente que essa área daqui não é igual a 1. Então, eu preciso trabalhar essa área de forma que a minha nova distribuição agora truncada, tá? Ela é originada de uma uniforme, e aí eu trunquei, eu só estou interessado em uma determinada parte dela, obedeça as mesmas regras. E aí a gente tem que calcular a minha nova densidade. Como é que vai ser a densidade dessa distribuição truncada? Lá pela definição que nós vimos anteriormente, eu vou pegar o que? A distribuição de densidade original e dividir por f de B menos f de A. Isso daqui é o meu A, isso daqui é o meu B. Então, eu vou pegar a minha densidade, que é 1 sobre 20. Quem é acumulada no ponto 15? Ora, acumulada está dada por isso daqui. É 15 sobre 20 menos 5 sobre 20. Isso é 1 sobre 20 dividido por 10 sobre 20, que vai ser igual a 1 sobre 10. Se a gente fizer a mesma coisa para obter a distribuição acumulada dessa minha nova distribuição truncada, vai ser quem? Olha lá a definição, é x sobre 20 menos 5 sobre 20 dividido por 1 meio, tá? Ora, de onde saíram esses valores? Só novamente, peguei essa definição. Peguei o f de x menos f de A dividido por f de B menos f de A, que a gente calculou ali em cima, que é o meio. Resolvendo isso, eu vou ter quem? X menos 5 sobre 10. Só que se vocês forem lá e conferirem, vocês vão ver que isso é a FDP e isso é a FDA de uma uniforme 5, 15. Então, vejam, eu peguei uma uniforme, trunquei um pedaço dela e continuei com a uniforme, porque faz sentido, porque veja o desenho da densidade da uniforme, como ela é uma reta bonitinha, então faz sentido que qualquer pedaço dela que eu pegue e trunque e só considere aquele pedaço, ele também vai ser uma distribuição uniforme, tudo bem? Essa é a ideia, só que em outras distribuições isso não é necessariamente verdade.
E aí como é que fica no nosso caso para a distribuição do sinistro ressegurado? Nós temos a distribuição que foi truncada agora, normalmente, se eu não estou considerando um limite de cobertura só, limite técnico. Isso é a distribuição original de X. Só que eu fui lá e disse, olha, o que está abaixo de LT é de responsabilidade da seguradora, não me interesso. Eu só me interesso o que está acima do LT. Só que lembra, eu pago a diferença do valor de X com LT. Por isso que a distribuição acumulada e a distribuição de densidade, a FDP, a densidade de probabilidade, tá? Tem esse X mais LT aqui, tá? Essa é a ideia. É um pouquinho diferente do que nós temos na definição atrás, mas é porque a gente está considerando não só o que passa da LT, a gente tem que desconsiderar que o que está sendo pago até o LT é por parte da seguradora, tá? E a esperança desse sinistro ressegurado vai ser dado por essa expressão todinha aqui. Lembra? X menos LT, porque a LT é parte da seguradora. E isso daqui é a densidade desse sinistro ressegurado e ele vai só de LT até infinito. Estamos usando só aquelas definições de distribuição truncada que a gente viu atrás, aplicadas agora a um resseguro de excedente de danos. E aí, para ficar mais claro, tá? Não ficar tanto falatório, vamos calcular essas probabilidades. Vamos ver como é que vai ficar em exemplos que fica mais claro, tá? Então vamos. Eu tenho uma distribuição de sinistro individual com distribuição exponencial. Nada novo aqui. Já vimos tudo isso. Só que quem é o X ressegurado, ou seja, aquilo que passa para a resseguradora, quando a gente tem um resseguro de excesso de dano. Então, a gente tem que obter essa distribuição. Então, vamos lá. Quem é a acumulada e quem é a densidade de probabilidade? Bem, a distribuição acumulada, pela definição que vimos atrás, eu vou ter que partir de onde? Eu vou pegar a primeira coisa, a acumulada, e aplicar no ponto x mais LT. Então, é 1 menos e elevado a menos beta x mais LT. Isso é o primeiro pedaço, menos no ponto onde a gente fez o truncamento. É acumulada de x aplicada em LT. Então, é 1 menos e elevado a menos beta LT. E embaixo fica dividido por quem? Por 1 menos f de x aplicado em LT, ou a sobrevivência, né? Se a gente quiser chamar 1 menos a distribuição acumulada de sobrevivência, que é 1 menos e elevado a menos beta LT. E aí, desenvolvendo isso, o que é que a gente vai ter? Ó, esse 1 aqui corta com esse 1, esse 1 corta com esse 1 daqui também. Sobra quem? No numerador, a gente vai ter e elevado a menos beta LT menos e elevado a menos beta x mais LT. E no denominador, nós vamos ficar com e elevado a menos beta LT. Eu posso dividir isso e sobra quem? 1, esse daqui dividido por esse dá 1, e esse dividido por esse vai dar quem? Vou subtrair os expoentes, vai sobrar quem? Ó, é menos beta x mais LT, menos com menos de baixo, mais beta LT. Mais beta LT. Resolvendo isso daqui, ó, vai ficar quem? Menos beta LT mais beta LT corta, 1 menos e elevado a menos beta x. Se a gente fizer a mesma coisa para a densidade, tá?
que é nada mais nada menos que o Fzinho de x-res ressegurado, aplicando a fórmula que é pegar a densidade aplicada em x mais LT e dividir por 1 menos o Fzão aplicado em LT, ou seja, pega a densidade, beta E menos beta, e aí troca por x mais LT, e divide por 1 menos a acumulada, que é o menos E menos beta em LT. Se vocês resolverem isso, cancelando esses 1 de baixo, fazendo a divisão como nós fizemos, vocês vão ver que vai sobrar beta E menos beta x. Ora, isso é igual a isso, e isso, evidentemente, é igual a isso daqui. O que isso quer dizer? Que quando você trunca um exponencial, devido à sua forma, a forma da exponencial, a distribuição truncada, quando eu trunquei ela ali só do lado esquerdo, né, considerei isso tudo só acima de um determinado valor, continua também tendo uma distribuição exponencial que independe daquele valor do limite técnico, ou seja, de onde eu fiz o corte. É uma propriedade da própria distribuição exponencial, tá? Um exemplo 2, que aí não vai ser tão bonitinho como o da exponencial. Suponha que a distribuição de sinistro individual seja Pareto, alfa lambda, com essa densidade e essa acumulada. É a definição da Pareto que a gente viu. Calcule também a distribuição do x ressegurado, tá? Ora, o x ressegurado, a gente está calculando sempre o ressegurado porque o retido é mais simples, né? Continua com a mesma função e ali assume a probabilidade acumulada quando eu chego no limite técnico. E aí, fazendo a aplicação, pego a acumulada em x mais LT. Então, é lambda sobre lambda mais x mais LT. Tudo isso elevado a alfa. Subtraio da acumulada em LT. X sobre x mais LT sobre lambda mais LT elevado a alfa. Tudo isso dividido por 1 menos a acumulada aplicada em LT. E aí o que é que a gente faz? Ora, esses 1s vão todos voar e vai sobrar quem? Lambda sobre lambda mais LT elevado a alfa. Menos lambda sobre lambda mais x mais LT elevado a alfa. Sobre lambda mais LT elevado a alfa. A gente pode cortar, né, esses caras aqui, vai sobrar quem? 1 dividido por quem? Dividido 1 menos, né? 1 é a divisão desse daqui por esse. E aí depois eu pego esse e divido por esse. Eles têm o mesmo expoente. Então, eu posso dividir. Então, vai ficar o denominador daqui no topo desse denominador daqui. Vai ficar o quê? Lambda mais LT sobre lambda mais LT mais x. Tudo isso elevado a alfa. Compara essa acumulada, a gente não precisa também calcular a densidade, tá? Eu calculei no anterior só para mostrar para vocês, mas basta usar uma das duas, porque daqui para chegar na densidade é só derivar. Mas repara como isso é parecido com a acumulada que nós tínhamos anteriormente. Isso é parecido com isso. Qual a diferença? Que em vez de lambda, agora nós temos que o parâmetro da Pareto é lambda mais LT. Então, o x ressegurado segue uma Pareto com que característica? É uma Pareto com o mesmo parâmetro alfa, mas com o parâmetro lambda mais LT. Tá? Então, essa é a diferença da Pareto normal para Pareto truncada
à esquerda em um determinado valor que a gente chamou de LT, ou seja, nossa distribuição de resseguro, tá? E quem é que fica o prêmio de risco de resseguro? Lembra? O prêmio de risco é aquele prêmio para cobrir só o risco médio, né? A esperança do ressegurado, que é aquilo que ultimamente a seguradora vai ter que pagar à resseguradora para ter a cobertura de resseguro. Ora, isso é a esperança, né, usando o risco coletivo do N ressegurado, ou seja, o total de resseguros que vão chegar lá, vezes a esperança do X ressegurado, que é o que a seguradora paga. Só que, ora, quem é a esperança de N é ressegurado? É o número médio de sinistros com valor acima do LT, porque o que é abaixo do LT, a resseguradora nunca sabe que ocorreu. E aí como é que eu calculo isso? Eu pego a média de sinistros que ocorre, a esperança de N, e multiplico pela probabilidade de um sinistro estar acima do valor de LT, ou seja, é 1 menos a probabilidade do sinistro ser menor ou igual a LT, tá? É o truque que a gente tem usado aqui várias vezes nessa questão. E multiplico pela esperança do X ressegurado, que a gente viu lá atrás, que é a integral do limite técnico até mais infinito, de quem? X menos LT, vezes a nossa densidade, que é o F de X dividido por 1 menos o F de X LT, tá? Dx. E aí eu posso pegar, repara que isso daqui é um valor conhecido fixo, isso também é um valor conhecido fixo, tá? Não estão dentro da integral. Então eu posso dividir um pelo outro e ultimamente a gente fica com quem? Esperança de N, o número médio de sinistros que ocorrem, vezes a integral de LT até mais infinito de X menos LT densidade de X, tá? Então isso é o prêmio de risco de resseguro, tá? Aí bonitinho para vocês não ficarem com dúvida na fórmula. E aí o nosso último exemplo, tá? Suponha que a gente tem uma carteira onde eu tenho a distribuição de população composta com média 200, é o meu parâmetro lambda. E os sinistros individuais são independentes identicamente distribuídos com distribuição em Pareto com alfa igual a 4 e lambda igual a 300. O segurador contratou um resseguro de excesso de danos com um limite técnico de 300. Tudo aquilo que passa de 300 é responsabilidade da resseguradora. Determine o prêmio de risco do resseguro. Ora, o prêmio de risco é simples de determinar. O que é que eu tenho que fazer? Calcular a esperança de N, como nós vimos anteriormente, que é simples, é uma Poisson, então a esperança do N é o próprio lambda, 200, a gente já sabe. O problema vai ser calcular a integral de 300 até infinito de x menos o limite técnico, que é 300, da densidade da Pareto, que é dada por quem? 4 vezes 300 elevado a 4 sobre 300 mais x elevado a 5 dx. Tá? Primeira parte é fácil. 200. Só que aí a gente tem que resolver essa integral aqui. Como é que a gente vai resolver essa integral? A gente vai ter que usar algumas regrinhas de integração para conseguir resolver. Notadamente, o que é que a gente faz? Tá? A gente vai ter que usar a regra, que aí eu vou botar para vocês fazerem, para a gente não perder um tempo muito grande aqui resolvendo a integral. Existe uma regra de integração para a gente fazer a integral de x sobre ax mais b elevado a n, tá? Quando eu fizer a multiplicação aqui do x vezes esse pedaço, a gente vai ter exatamente essa regra aqui, tá?
procurem na tabela de integrais para conseguir resolver essa integral aqui, tá? É um pouco trabalhosa, para não dizer bastante, tá? Primeira coisa que você vai fazer, você vai dividir em duas integrais. A primeira, só esse pedaço aqui de baixo. A segunda, um pouquinho mais complicado, que é x sobre 300 mais x elevado a 5. Resolvendo toda essa integral, vocês vão chegar que ela é igual a 200 dividido por 2 elevado a 4, tá? Tentem aí resolver essa integral e ver se vocês conseguem encontrar esse valor. 200 vezes 200 sobre 2 elevado a 4, a gente vai ter que, então, a esperança do x ressegurado. 200 vezes 200 é igual a 40.000, dividido por 16, isso dá igual a 2.500. Isso é o que a seguradora tem que pagar a resseguradora para tudo que passar de 300 ficar na mão dela. E aí, só para a gente ver quanto é que a seguradora cobra de prêmio de risco aos seus clientes, tá? É a esperança de N vezes a esperança de X. Esperança de N a gente sabe que é 200 vezes a esperança de X, que é 300 sobre 4 menos 1, tá? Lambda sobre alfa menos 1. Isso é igual a 20.000. Então, vejam. A chance dos sinistros ultrapassarem 300 é pequena, tá? Não é muito grande. Por isso que a seguradora cobra 20.000, desculpa, dos seus segurados e só precisa pagar 2.500 para a resseguradora pegar tudo aquilo que está lá acima de 300 para ela. Tudo bem? Nossa aula de hoje foi basicamente isso. Ficamos por aqui. Essas foram as referências utilizadas. Até uma próxima aula.